Tratando agora das operações com o Banco Central do Brasil, nas suas relações com o ente da Federação, o Banco Central do Brasil está sujeito às vedações constantes do artigo 35 e mais as seguintes. O artigo 35 é aquele que diz que é vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente, excetua-se da vedação as operações entre instituição financeira estatal e outro ente da federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se destinem a financiar direta ou indiretamente despesas correntes, que não se destinem a refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente, e esta regra não impede os estados e municípios de comprar títulos da dívida da União como aplicação de suas disponibilidades. Então, nas suas relações com o ente da federação, o Banco Central do Brasil está sujeito a essas vedações que eu acabei de ler e também está sujeito às seguintes vedações. Primeiro, compra de título da dívida na data de sua colocação no mercado, ressalvado o disposto no parágrafo 2º desse artigo. Próxima, permuta, ainda que temporária, por intermédio de instituição financeira ou não, de título da dívida de ente da federação por título da dívida pública federal, bem como a operação de compra e venda a termo daquele título, cujo efeito final seja semelhante à permuta e concessão de garantia. Então, outras vedações é que o Banco Central está sujeito, que é o quê? Compra de título da dívida na data de sua colocação no mercado, ressalvado o disposto no parágrafo 2º, que a gente vai ver mais à frente, permuta, ainda que temporária, por intermédio de instituição financeira ou não, de título da dívida de ente da federação por título da dívida pública federal, bem como a operação de compra e venda a termo daquele título, cujo efeito final seja semelhante à permuta e concessão de garantia. São as vedações também que são aplicáveis ao Banco Central do Brasil. Agora, essa questão de que é vedado, né, o Banco Central, essa questão de permuta, ainda que temporária, por intermédio de instituição financeira ou não, de título da dívida de ente da federação por título da dívida pública federal, bem como a operação de compra e venda a termo daquele título cujo efeito final seja semelhante à permuta, esse disposto não se aplica ao estoque de letras do Banco Central do Brasil, série especial existente na carteira das instituições financeiras, que pode ser refinanciado mediante novas operações de venda a termo. Então, esta regra não se aplica ao estoque de letras do Banco Central do Brasil, série especial existente na carteira das instituições financeiras, que pode ser refinanciado mediante novas operações de venda a termo. O Banco Central do Brasil só poderá comprar diretamente títulos emitidos pela União para refinanciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira. O Banco Central do Brasil só poderá comprar diretamente títulos emitidos pela União para refinanciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira. O Banco Central do Brasil só poderá comprar diretamente títulos emitidos pela União para refinanciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira. Agora, a operação que eu acabei de citar é essa agora, que o Banco Central do Brasil só poderá comprar diretamente títulos emitidos pela União para refinanciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira. Essa operação deverá ser realizada à taxa média e condições alcançadas no dia em leilão público. Esta operação deverá ser realizada à taxa média e condições alcançadas no dia em leilão público. É vedado e proibido ao Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida pública federal existentes na carteira do Banco Central do Brasil, ainda que com cláusula de reversão, salvo para reduzir a dívida mobiliária. É vedado e proibido ao Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida pública federal existentes na carteira do Banco Central do Brasil, ainda que, mesmo que, com cláusula de reversão, salvo a não ser para reduzir a dívida mobiliária. Aí pode fazer isso. Mas, via de regra, é proibido, é vedado ao Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida pública federal existentes na carteira do Banco Central do Brasil, mesmo que com cláusula de reversão, a não ser para reduzir a dívida mobiliária. Aí poderá o Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida pública federal existentes na carteira do Banco Central do Brasil. Por quê? Porque é para reduzir a dívida mobiliária.